Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, 5 de novembro. Ainda a gente não tem o resultado definitivo das eleições norte-americanas, mas o quadro aí que vai se desenhando é de provável vitória do Joe Biden para a Casa Branca, a manutenção de uma maioria republicana no Senado e redução da margem dos democratas na Câmara, embora eles devam manter também uma maioria. Essa figura, essa configuração geral aí, ela sugere que novamente as pesquisas deram indicações imprecisas sobre esse saldo das urnas. Aquela tal onda azul, que seria uma varrida democrata, ela não aconteceu. Aliás, o que a gente espera agora é um governo bem dividido. No pleito presidencial, aí mesmo se for confirmada essa vitória do Biden, ela vai acontecer por bem pouco, com muitos estados bem repartidos, vamos dizer assim, entre republicanos e democratas. Esse quadro, essa configuração, inclusive ela dá margem aí para esses já anunciados questionamentos judiciais de resultado, pedindo recontagem de votos, entre outras coisas. Mas são coisas assim que só vão trazer mais atraso e barulho, e que dificilmente irão alterar mesmo o placar. Nos Estados Unidos, a gente sabe que os estados eles têm uma autonomia muito grande, inclusive no processo de apuração do resultado eleitoral, nos seus colégios eleitorais, e não é simples avançar com todas essas ações legais nesse sentido, tá? Enfim, sim, mas esse pano de fundo é curioso notar que com ele os mercados estão tendo um rally bastante importante. O rally, inclusive, que está continuando agora pela manhã, depois de ter subido ontem cerca de 2,2%, os futuros do SP500, agora ao redor das 7h30 da manhã, estão subindo ainda mais 1,5%, 1,7%. O Nasdaq foi ainda mais impressionante, ontem valorizou 3,85%, agora está subindo 2,5%, alguma coisa assim. Então, assim, aquela tensão pré-eleitoral que deixou todo mundo ansioso para superar logo esse 3 de novembro, deixou, acho que, muito operador inibido e pouco posicionado, vamos dizer assim, nos ativos, ou com uma série de proteções nas carteiras, hedges, enfim, esperando talvez pelo pior. Mas agora que a gente avançou, passou essa fase, se reduz um pouco essa coisa do desconhecido, do cenário desconhecido, isso traz um alívio. Aí muitos operadores desmontam os hedges, as proteções, e retomam alocações nos ativos de risco. Isso dá um impulso de valorização. Acho que isso está acontecendo um pouco. E no caso assim, de fundamentos, vamos tentar entender, talvez o fato de não ter havido a tal onda azul, ela iniba movimentos muito à esquerda, dos democratas, movimento esse que seria muito repelido pelos mercados. E assim, sem o Senado também, os democratas não devem conseguir elevar imposto corporativo e tampouco os impostos sobre ganhos de capital, o que levaria muita gente a se desfazer das aplicações em ações onde eles estavam tendo ganho com antecedência. Se eles tivessem que se desfazer dessas posições agora, antes de vir um imposto, isso gera também venda desenfreada de papéis, o que agora está sendo freado. O governo dividido nessa configuração atual, ele também tende a atenuar o ímpeto de retomar muita regulação na economia, o que atrapalha a capacidade das companhias aí de fazer negócio. Esse governo dividido também reduz as chances daquelas políticas de socializar o sistema de saúde, e mais do que tudo, também deve diminuir o potencial das ações antitrust contra as big techs.
Aliás, o grande destaque, como a gente já até falou pela performance aí da Nasdaq, é a valorização expressiva das empresas de tecnologia. Né? Assim, acho que os investidores estão assumindo agora que a nova correlação de forças políticas nos Estados Unidos é menos ofensiva a essas corporações. Né? E para concluir, né, também acho que os mercados estão admitindo que esse governo dividido ele vai permitir ainda estímulos fiscais relevantes, mas o impulso gastador ele tende a ser menor do que em um governo majoritariamente democrata. Até por essa razão, se a gente olhar para o mercado, a gente nota que os setores que seriam mais beneficiados por gasto público mais ostensivo, mais contundente, né, que gera aquela aceleração cíclica da economia, esses setores eles estão performando pior, né, ou aquém das techs, do que as techs, né, que era uma coisa que estava acontecendo aí no passado recente. Enfim, a gente está agora no momento de buscar entender mesmo o sinal que os mercados estão tentando passar para avaliar qual é o racional dessa sustentação da valorização recente aí, né? A gente sabe como as interpretações do mercado são fluidas, né, em relação à conjuntura, elas mudam. Basta lembrar que, assim, 3 meses atrás, o cenário mais desejado era justamente esse, de uma vitória do Biden, mas com um Senado republicano. Depois essa preferência mudou do mercado, né, para uma preferência pela predominância democrata, porque aí só se desejava que tivessem muitos estímulos fiscais. Então agora, não, agora que o resultado não foi esse, o resultado foi o que se desejava 3 meses atrás, a gente está voltando àquela visão, né? Mas tem umas outras nuances aí, obviamente, né? Está mais dividido do que poderia se supor. Agora também tem essa expectativa talvez de uma menor beligerância na disputa comercial com a China, né? Porque o Biden seria menos ofensivo em relação ao Trump, isso pode beneficiar comércio global, países emergentes, enfim. E aqui no Brasil, né? Assim como a nossa bolsa despencou com as bolsas lá de fora, ela também está subindo, influenciada pelo SP500, pela Nasdaq, pelo Dow Jones. O Ibovespa ganhou quase 2% ontem, está voltando aí para perto dos 98 mil pontos. Se lá fora o humor continuar positivo, a gente pode ter, sem dúvida, mais altas, né? E como a gente tem dito, assim, a nosso favor também existem esses fatores que são os indicadores de atividade econômica aqui tão fortes, né? A gente teve ontem produção industrial com uma recuperação muito expressiva, já está de novo nos níveis de produção de fevereiro, né? Portanto, antes da crise, já está tendo crescimento na comparação com o ano passado, mesmo período do ano passado. A gente já viu outros dados de atividade, teve o PMI relativo a outubro aqui no Brasil, um outro dado qualitativo da indústria, foi muito forte também. O momento corporativo está vigoroso, resultados estão superando as expectativas, projeções de lucro melhorando, enfim, o grande óbice para nós é o endereçamento do tema fiscal, né? Em especial o orçamento de 2021 e o respeito ao teto dos gastos. Se esse assunto desanuviar, os ativos domésticos vão ter uma boa descompressão de prêmio de risco que vai gerar mais valorização. Agora, o problema é que essa discussão, né, ela vai ficar ainda para depois das eleições municipais e isso vai preservar ainda uma certa ansiedade até dezembro e possivelmente janeiro, né? Eu fico por aqui, bom dia a todos.